Bom dia a todos. Hoje é dia 13 de dezembro de 2023. Eu estou na minha casa, ao lado de um grande amigo meu. E nós hoje vamos bater um papo sobre o que é ser marinheiro. Porque hoje, dia 13 de dezembro, é uma data muito importante para a Marinha, onde nós comemoramos o Dia do Marinheiro. E nada melhor para comemorar esse dia do que conversar com uma pessoa tipicamente marinheira. Então, eu vou trazer hoje para vocês situações que foram realmente experimentadas, vivenciadas por uma pessoa que passou mais de 30 anos no serviço ativo. E eu não vou roubar o espaço e vou passar a palavra ao suboficial Robson. Nós servimos juntos durante muito tempo, não cabe aqui dizer quanto tempo, mas servimos aqui na Marinha juntos durante muito tempo e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de conhecer um pouco da história desse meu grande amigo, desse grande marinheiro e o que ele tem para dizer para vocês sobre ser marinheiro, né, nesse dia tão especial, tão importante para todos. Falar aqui, né, para as pessoas que o que é ser marinheiro, eu acho que eu resumiria com muita facilidade que ser marinheiro é amar o país da gente. Porque um país que tem uma fronteira, um litoral gigantesco, né, precisa de gente que realmente esteja disposta a, muitas vezes, ter que se ausentar de casa para poder tomar conta disso tudo, que é um tesouro que nós temos, né, o mar. E eu desde criança sempre falava, na verdade eu não falava que eu ia ser marinheiro quando eu era criança, eu nunca falava assim, você é marinheiro, você é soldado, você é da aeronáutica. Eu sempre falava para o meu pai que eu ia ser sargento. Porque eu tinha um parente que era sargento fuzileiro naval e ele ia lá em casa com a farda de fuzileiro naval, eu ficava impressionado com aquilo ali, né? Porque ele é tudo garboso. E ele, quando o uniforme ficava velho, ele dava para minha mãe costurava casaquinhos pra gente, né? Só ela mantinha a gola com as armas, né, da marinha, do fuzileiro naval. E eu sempre falava, você é sargento. E quando eu completei 18 anos, eu resolvi entrar para a Marinha, fazer concurso para a escola de marinheiros, fui para a escola de Vila Velha, lá em Anos. E daí eu comecei a minha carreira, né? Então foram 30 anos na Marinha que eu só tive alegrias. Então ser marinheiro para mim é amar o país da gente, é amar as pessoas que estão à nossa volta. Tudo que eu conquistei na minha vida foi com a ajuda da minha esposa e com a Marinha. Então ser marinheiro para mim é isso aí, é amar a nossa terra. Quando a gente viaja, a gente percebe o quanto a nossa terra é bonita, o quanto a nossa terra é valorosa. E por falar em viagens, né, conta um pouco, eu sei que eu conheço a história, né, do suboficial Robson, mas eu queria que vocês ouvissem dele algumas histórias. Nada daqui foi organizado, né? Não, tudo aqui tá sendo se vira nos 30. Se vira nos 30 aqui. Então, assim, busca na tua memória alguma coisa que te relembra desde quando você entrou lá na escola de aprendizes e um pouco do que você se tornou na Marinha profissionalmente, o que a Força teve a oportunidade, né? Você teve a oportunidade de aprender, de amadurecer, porque todos nós entramos para a Força muito jovens. Eu digo que a Marinha, eu falo por mim, e eu acho que você compartilha comigo desse sentimento. Nós fomos forjados, né, ao longo desses anos de serviço ativo. Aí eu gostaria muito de escutar algumas daquelas histórias até que eu já conheço e que me fazem muito feliz ouvir, mas eu tenho certeza que quem está nos ouvindo hoje, nos assistindo hoje, vai gostar muito de ouvir as suas histórias. Eu sei que ele teve... deixa eu só falar um pouquinho do currículo do Robson. O Robson, ele é eletrônico, né? A especialidade dele é de eletrônica na Marinha. E por conta dessa especialidade, eu conheci o Robson já mais como suboficial, né? Mas ele, pouco antes de chegar para trabalhar comigo, ele estava vindo de uma grande viagem que ele tinha feito para a China, não é isso? E pouco antes ele tinha feito parte da tripulação da Estação Antártica, Comandante Ferraz. Então eu conheci um pouco dessas histórias, mas eu sei que ele tem muitas outras histórias de quando ele viveu embarcado. Então vamos lá, não precisa ser numa ordem não, mas aquilo que vem no teu coração que faz você lembrar da Marinha. O que veio logo de cara foi a minha primeira viagem de verdade no navio, foi a bordo do Barroso Pereira, ainda como aprendiz de marinha, já grumete na verdade.
E ali eu vi que alguns colegas desistiram da Marinha porque não se adaptaram à vida de bordo. E a vida de bordo realmente era uma vida igual, não é uma vida qualquer. Tudo no navio é mais difícil. Tomar banho é mais difícil, comer é mais difícil. Então, realmente, para ser marinheiro, tem que se adaptar a essa vida. E a Marinha, com os cursos de formação com o nosso dia a dia, ela vai forjando na pessoa esse ser marinheiro. Então, logo naqueles 4 primeiros dias a bordo do Barroso Pereira, né, ainda como um grumete ainda, né, bem novinho, eu vi que não seria fácil. Mas não desisti, continuei, fiz essa primeira viagem, foi uma viagem sem porto. A gente saiu do cais de Vitória e voltamos para Vitória 4 dias depois, onde alguns colegas desistiram. Logo depois, já como marinheiro formado, eu embarquei no Hino Saudoso, Nael, Minas Gerais. Né? Quem serviu no Nael, Minas Gerais, sabe como a Marinha funcionava naquela época. Né? Explica para quem não está nos ouvindo o que é o Nael Minas Gerais. O Nael é uma sigla, né? Navio Aeródromo Ligeiro, Minas Gerais. Do hemisfério sul, era o único porta-aviões, né? Porque nessa época ele operava com aeronaves de asa fixa, que eram os aviões da Força Aérea Brasileira. Era o único porta-aviões do hemisfério sul operando, fazendo comissões com a Armada Argentina, com a Armada Uruguaia, com a esquadra americana, inglesa. E quantas pessoas nesse navio, Robinho? Em viagem, chegávamos a 1.200 tripulantes, já considerando o pessoal da aeronáutica embarcado. Nós tínhamos ali, um comprometimento de muita gente, sim, né? Para aquele navio. E pelo tamanho, pelas dimensões e pela quantidade de pessoas, nós passávamos ali um mês de comissão, 15 dias, que a gente não via, não víamos todos. Não tinha como ver, a gente não se cruzava por conta das nossas atribuições. Mas o navio funcionava, né? Eu era encarregado, nessa época eu era marinheiro ainda, eu trabalhava na secretaria do navio, na parte burocrática, e era ligado à divisão de sinalaria, né, que era a Oscar 1, e foi um ano ali de aprendizado, de viajando, fazendo essas operações, que foram moldando, né? Eu ainda achava ruim viajar, vou ser sincero, né? Porque ainda o corpo ainda não se habituava àquele jogo do navio, né? Ou se alimentar, ou tomar banho, regime de aguada. Né? O que é regime de aguada? Regime de aguada é o navio, ele produz água, ele tira o sal da água do mar por um processo chamado osmose reversa. Só que se ele consome mais água do que ele produz, é preciso economizar, senão a gente não tem água o suficiente para fazer aquela travessia. Então eram 15 minutos de banho para todos tomarem banho naquele momento. Então era complicado. O banho era uma fila. Você já vinha se ensaboando na fila e se enxaguava, né? Um detalhe assim de vida de bordo que as pessoas pensam, poxa, o cara está no navio e tanta água em volta, então a água não é problema. Sim, é problema. Porque eu não vou usar água salgada, eu preciso tirar o sal daquela água. Então a gente fazia esse regime de aguada, essa economia de água. E Robson, também tinha algumas situações em que, para quem está nos assistindo, os navios, eles têm, por exemplo, detalhe especial para o mar. Sim. Então o navio ele tem uma rotina de treinamento, de adestramento, para que no momento de conflito real, o navio esteja preparado para reagir em tempo. E para isso são feitos diversos adestramentos com o pessoal embarcado. Eu gostaria que você, de repente, mostrasse para quem está nos ouvindo desses adestramentos que você considera mais importantes. O navio, quando ele vai ao mar, nós temos uma tabelinha chamada tabela mestre individual, onde cada militar tem ali naquela tabelinha, depois a gente decora logicamente, o que ele faz em determinadas situações especiais. Por exemplo, detalhe especial para o mar. Sempre que o navio sai para o mar, ou ele está retornando para o porto, é tocado um DAM, detalhe especial para o mar. Então, por exemplo, a minha função como marinheiro era operador de fonia do Convés 04. Então eu sabia que eu tinha que ir para o Convés 04, né, para operar um telefone. Como sargento, o meu posto era oficina de eletrônica número 1, que ficava na ilha do porta-aviões do Nael, Minas Gerais. Então, essa tabelinha comandava a nossa posição em cada situação. Um incêndio a bordo, de situação de incêndio, você vai para tal lugar. Inclusive, assim, se você precisa abandonar o navio, eu já sei qual é a balsa,
que eu vou ocupar em caso de ter que abandonar o navio, uma situação em que não tem mais como recuperar o navio em caso de colisão, em caso de incêndio, ou de uma avaria que vai colocar tudo a risco, ao risco, né? E Robson, tá, agora vamos lá, pulando Estação Antártica, pulando a viagem que você fez para a China, que você teve a oportunidade também de conhecer com mais detalhe outra cultura, Sim. né? Aí você foi para onde? E depois foi até muito interessante, porque quando eu recebi a notícia que eu ia viajar para a China, né, a bordo do Garcia Dávila, eu estava em comunicação com um amigo, até porque ele está aqui hoje, ele não pôde, infelizmente, né, questões particulares, que surgiu quando eu ir para, na época, Serviço de Nativos e Peregrinos da Marinha. E eu falei, eu quero sim, poxa, né, já estou aqui há tanto tempo, gostaria de servir em outros setores, afinal de contas, 30 anos na Marinha, 22, 23 anos foram na esquadra. Então eu vi essa oportunidade de servir em outro setor, né, da parte administrativa. E até uma coisa interessante, porque esse meu amigo foi falar para a chefe que ele tinha conseguido um amigo para ir para lá, um colega de trabalho que ele confiava, e que tinha 1,80 m e olhos azuis. E eu suspendi para a China e só cheguei lá depois de 5 meses. E a chefe, né, na época, comandante Regiane, me esperando lá, um homem de 1,80 m de olhos azuis. Realmente, esse nosso amigo em comum, que se ele vai com certeza assistir esse vídeo, que é o suboficial Finamor, e é uma pessoa com uma espiritualidade muito elevada, e ele chegava para mim e dizia, não, comandante, está vindo aqui um suboficial, só que tem um detalhe, ele brincava, né? Ele tem 1,80 m, é louro de olhos azuis, e... Chega eu, né? Chega... 1,60 m, olho castanho, perna torta e fala que não é metralhador e rápido, né? E eu agora vou pedir um pouco a palavra, porque eu, na época, era encarregada da divisão de proventos de militares do Serviço de Inativos, do então, né? Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha, que hoje é o Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha. E nós trabalhávamos ali, uma equipe, e eu quero deixar público aqui que quando o suboficial Robson chegou para fazer parte da nossa equipe, de imediato eu tive uma afinidade muito grande com você. Que bom. Né? Pela pessoa que você é, pelo profissional que você é, e que você se juntou à nossa equipe de forma incondicional. Nós trabalhávamos ali, como até hoje quem trabalha lá no SVPM, trabalha, que eu sempre dizia, com o sofrimento do ser humano. Porque ali a gente trabalhava com pessoas que tinham perdido um ente familiar, né? O militar tinha falecido, então nós fazíamos as pensões das viúvas, as pensões das filhas, né? Nós também trabalhávamos com aqueles militares que, por algum motivo, desenvolveram alguma enfermidade, né? Alguma doença grave, e tinham um amparo, um benefício que a lei autoriza para essas pessoas. Então nós trabalhávamos justamente com esse tipo de sofrimento. E eu tive o privilégio de trabalhar com uma equipe que eu digo que eu tenho muita saudade daquele momento. Porque ali eu dizia assim, e ele vai lembrar disso. Eu até sei que você vai dizer. Eu dizia assim, eu tenho algumas falas, né, Romy? Vamos ver se essa que eu vou falar é uma das que você lembra. Eu falei assim, olha, nós trabalhamos aqui não com a letra fria de um requerimento de pensão, de um requerimento de isenção do imposto de renda, de auxílio invalidez, de melhoria de reforma. Nós trabalhamos com seres humanos que estão por trás desse papel, aguardando a nossa providência. E o quanto mais rápido nós trabalharmos nisso, nós vamos, com certeza, estar levando um conforto para essa família. E eu tive, como eu falei ainda há pouco, eu tive o privilégio de trabalhar com pessoas que entenderam essa essência de trabalhar em equipe, né? Então nós falamos assim, olha, quantas vezes a gente ficou trabalhando até mais tarde? Por quê? Eu digo porque hoje é dia do marinheiro, então eu estou me referindo ao que nós vivíamos como marinheiros. E a gente sabe que na Marinha, todo início de mês, o pagamento, a folha de pagamento encerra.
com as modificações que tem que ser feitas naquele bilhete de pagamento daquela pessoa. E eu falava, gente, a folha fecha essa semana, então nós temos que produzir a tempo de que esses processos todos que estão sob nossa responsabilidade cheguem a tempo no departamento de pagamento, né, para poder implantar aquele benefício. Então, e a gente tinha a receptividade também do pessoal do departamento de pagamento, para a gente falar assim, olha, segura aí, não fecha o sistema que a gente já está mandando o documento. Então, isso foi um momento também muito especial. Eu tenho muitas boas lembranças daquele período e eu quero muito agradecer a você, como representante, hoje aqui, de toda aquela equipe que nós trabalhamos juntos. Tenho vocês certeza de que a Marinha, ela tem essa preocupação de cuidar dos seus, né? E aproveitando uma fala minha, que eu dizia como? Que... Patada de galinha não machuca pintinho. Patada de galinha não mata pinto. Então a Marinha é essa grande mãe e ela protege todos os seus. E eu vou resgatar a Rejane, que entrou aos 18 anos. Isso aí. Né? Foi a primeira turma ou foi a segunda? Segunda turma. De mulheres da Marinha. E logo assim que eu entrei, tive a sorte, o privilégio de servir na diretoria de ensino. E eu ainda uma jovem, com meus 20 anos, eu dava serviço num guichê, que na época, de informações de como ingressar na Marinha. E ali eu consegui mostrar para muitos jovens, como eu era naquela época, o quanto eu estava feliz de ser marinheira. E o quanto eu ficaria feliz de ver aquele jovem que eu estava orientando, de que ele também fosse marinheiro, que ela fosse marinheiro. E eu acho que eu consegui trazer uma legião de pessoas que entraram para a Marinha depois do que eu disse, como é bom ser marinheira. E a frase que a Marinha, né, quem tiver a oportunidade de assistir os vídeos que a Marinha está divulgando, hoje, né, no Dia do Marinheiro, sou marinheiro. Sim. E outra coisa eu não quero ser. E outra coisa eu não quero ser. Então, fica o nosso carinho, nosso respeito por essa força que a gente tanto admira e um convite para você que não sabe ainda o que quer, se está na dúvida do que você quer ser, vem para Maria. Você vai ser feliz aqui, como nós. Você. Eu não tenho a dúvida que a vida não é monótona. Com certeza. A vida na Marinha, ela requer adaptação e eu só tive alegria. Nada. No dia da minha vida na Marinha, eu falei, não aguento mais isso aqui, quero ir embora. Pelo contrário. Eu só tenho a agradecer à Marinha, aos amigos que fiz. A minha última chefe nativa, né? Quando eu cheguei, eu olhei, caraca, será que eu vou me adaptar a essa vida burocrática? Mas tem aquela musiquinha, com essa mulher eu vou até pra guerra. Obrigado. Acho que a gente pode terminar por aqui, né? Não é? Senão vai começar a desmanchar a maquiagem. Vai chorar, vai morrer tudo aí.